Olá, esta é a terceira aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos continuar realizando as atividades do caderno São Paulo Faz Escola, o volume 4, que é referente ao quarto bimestre, os conteúdos do quarto bimestre. Na aula passada, nós fizemos uma tabela que é chamada na matemática dos ângulos notáveis, que é o ângulo de 30, 45 e 60 graus, né? E fizemos o seno, o cosseno e a tangente, que gerou uma tabela que está na página 165, na atividade 6, tá? E aí hoje, na aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios. Eu não coloquei todos, eu tirei né, que eu achei muito complicado assim da gente fazer e tal. E aí ver alguns exemplos práticos de como utilizar as razões trigonométricas nos triângulos retângulos e usar também os valores dessa tabela, né? Na aula de hoje, então, nós vamos aplicar o conceito aí e tal, né? Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exercícios, né? Então eu vou explicar, vou relembrar para vocês como é que utiliza esses conceitos aí. Alguns eu vou fazer, outros eu vou deixar para vocês terminarem e tal, para ver como é que é o sistema, né? E aí, só para lembrar, esse tema de razões trigonométricas, ele costuma cair tanto no Enem quanto na ETEC, né? Então, futuramente nós vamos elaborar uma lista com esses temas e poder discutir essa situação aí também para os interessados na ETEC e no Enem também. No caderno São Paulo Faz Escola vai ter alguns exercícios. São alguns exercícios um pouco antigos, né? O exercício que tem aqui do Enem, eu acho que é de 2010. Isso, 2010, né? Eu nem era nascido nessa época. Aí tem algumas questões aqui, algumas são um pouco mais práticas, outras são mais teóricas, né? Mas a teoria e a prática ela tem que caminhar lado a lado. Você não consegue compreender a prática se você não compreender a teoria dos temas, não consegue aplicar isso ao contexto prático, né? Então, o primeiro exercício, esse exercício eu vou fazer, está na página 167, e aí vocês veem como elaborar essas ideias, e aí tenta fazer a atividade 8, que é basicamente a mesma coisa, tá? Então vamos ver aqui. Atividade 7. Para subir o desnível de 3,5 metros, foi construída uma rampa de inclinação de 30 graus, né? Então tá lá o desenho ali do lado, tá vendo? Tem lá um bonequinho lá, né? E aí tem a representação desse patamar. Eu não sei se é um prédio, alguma coisa assim, não dá para identificar muito bem pelo desenho. O que a gente precisa perceber é que tem um triângulo, que é o triângulo retângulo lá, e tem essa medida de 30 graus aí, certo? E tem o comprimento C ali. Uma coisa importante para a gente já relacionar e trabalhar os dois temas, o teorema de Pitágoras que nós estudamos recentemente e as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, as duas são aplicadas no triângulo retângulo, certo? E as duas são utilizadas para descobrir um dos lados desse triângulo. O que acontece? Como que a gente sabe que a gente vai usar o teorema de Pitágoras e vai usar as relações trigonométricas do triângulo retângulo? Para o teorema de Pitágoras, eu preciso ter dois lados do triângulo, descubro um. Ou seja, nos exercícios do teorema de Pitágoras, a gente tem já definido alguns lados. Nesse caso aí, das razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, uma dica é o ângulo. Porque quando nós estudamos as relações trigonométricas, elas sempre estavam relacionadas com o ângulo, que nós chamamos de ângulo B na atividade anterior, né? Então, ela vai ter o mesmo triângulo, só que dentro desse triângulo vai ter um ângulo indicado. E basicamente a maioria vai estar relacionada com 30, 45 e 60 graus, né? Que aí depois a gente vai estudar os outros tipos de triângulos que não tem essas medidas, mas é um outro tema. Mas então você vai ter o que? Você vai ter o ângulo indicado, aí você aplica as razões trigonométricas. As duas são aplicadas para o triângulo retângulo, teorema de Pitágoras e as razões trigonométricas, né? Ou relações trigonométricas. Mas a dica do ângulo
na razão trigonométrica é as relações seno, cosseno e tangente. E aí você precisa saber qual das três que você vai utilizar. Geralmente é uma só, tá? Uma que a gente utiliza para o exercício. Então vamos ver aqui, ó. Se necessário escolher uma das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, para calcular a medida C, que ele quer saber o comprimento daquela medida lá, né? Qual você escolheria e por quê, tá? E aí a gente tem que calcular a medida C. Eu coloquei aqui para lembrar, né, o tal do soca à toa, que ajuda a gente a lembrar essas três relações, porque a dificuldade, o cálculo é bem tranquilo, é bem simples, mas a dificuldade é saber qual das três relações que você vai usar. O só é o seno, oposto, hipotenusa, o C, cosseno, o A, adjacente e hipotenusa, e o T é tangente, oposto e adjacente, tá? Então a gente precisa saber primeiro do triângulo qual dessas relações a gente vai usar. Aquela medida de 3,5, que é a altura, eu passei para cá, tá vendo? E se a gente comparar ela com o ângulo, ela é chamada de cateto oposto, certo? Então, cateto oposto porque ela está de frente com esse ângulo de 30 graus, está em direção oposta, certo? Das três relações, pegando essa ideia, a única que eu não vou poder usar vai ser a relação do cosseno. Por que o cosseno? Eu não posso usar o cosseno, é calculado pelo lado adjacente hipotenusa, não tem o lado oposto, então eu não posso usar o cosseno, certo? E a outra medida que a gente tem, que é a medida C, que a gente precisa calcular, é chamada de hipotenusa, ou seja, das três relações, a única que fala sobre cateto oposto e hipotenusa é a relação do seno, então só essa que eu vou poder usar, certo? Então a primeira parte aqui é a gente preencher, né, por que a gente usaria o seno? O seno, porque é a única razão trigonométrica que tem o cateto oposto, que eu coloquei como O lá abreviado, né, e a hipotenusa, só essa que dá para fazer, tá? Então a primeira parte é sempre analisar dentro do exercício as informações que a gente tem e para saber qual delas a gente vai usar. Então eu tenho que usar o seno. Seno do que? Seno de 30 graus. Como que é calculado o seno? É o oposto, que no caso lá seria 3,5, 3 metros e meio, dividido pela hipotenusa, que está representado pela letra C. O seno de 30 graus, obviamente, que tem a ver com o ângulo que a gente está. Aí o que nós fazemos aí? Nós pegamos esse seno de 30 graus e comparamos com aquela tabela que foi desenvolvida na aula anterior e substituímos esse valor. O seno de 30 graus, lá naquela tabela, é igual a meio. Então, nós vamos fazer a troca, a substituição do seno de 30 graus pelo valor que está lá correspondente na tabela. Se o seno de 30 graus é igual a meio, então eu vou substituir meio, 1 sobre 2, é igual a 3,5 sobre C. Aí aqui é brincadeira de criança, né? Que aí aqui a gente faz a regra de 3, né? Para poder calcular, né? Eu tenho 3 valores, né? Por isso que chama regra de 3, e uma letra só correspondente, né? Então a gente multiplica cruzado. Isso é conteúdo de sétimo, oitavo ano que começa a aprender ao cálculo de regra de 3, né? Então eu vou fazer esse completo, vai ficar atividade 8 para vocês fazerem. Então eu vou fazer o C, que multiplica 1, eu geralmente começo pela letra, tá? Eu não sei, cada um tem um jeito de fazer, geralmente começo pela diagonal que está com a letra, que teoricamente fica mais fácil de fazer. E o 2, que multiplica o 3,5 ou 3,5 metros. C vezes 1 é o próprio C, né? E 2 vezes 3,5, que é 3,5 mais 3,5, costuma dar 7. Ou seja, aquele comprimento é igual a 7 metros, né? Então não é um exercício assim tão difícil. A dificuldade desse tema é saber qual das relações que vai usar, então tem que estar afiado, né, pelos temas aí que foram apresentados, certo? Então essa é a atividade 7. Na atividade 8, é um exercício aí de 2018, esse AD, creio eu que é avaliação diagnóstica, tá? Mas bom, prova não interessa muito aí. Um motociclista irá saltar por cima de uma rampa de caminhões, né? E conforme mostra o desenho, a altura em metros que o motorista irá atingir no final da rampa é de, aí tá lá o desenho, tem o ângulo 30 metros, né? 30 graus, então a gente já sabe que é um exercício de
trigonometria, e aí tem a medida que é chamada da hipotenusa. A altura que ele quer saber é esta daqui, ó, tá vendo? Que eu chamei de H, que é uma abreviação. Então o que você vai fazer? Você vai identificar qual das três que você vai usar, certo? Identificou das três relações que você vai usar, é só uma das três, tá? Aí você faz a substituição, né? E tenta calcular usando os conceitos de regra de 3 aí, certo? Se tiver alguma dúvida, já sabe o que tem que fazer. Esse eu vou deixar assim. Bom, coloquei a tabela aqui também para ver. Outra coisa importante, nessa tabela aí, você pode consultar, obviamente, né? Mas não é comum dar esses exercícios aí, né? Que a gente tem, principalmente do Enem, não é comum dar essa tabela. Então você tem que saber. Mas tem um jeito de decorar. A gente percebe que tudo, seno e cosseno lá, está tudo dividido por 2, certo? Então a gente percebe que tanto um quanto o outro. E repara que um complementa o outro, né? O seno de 30 é igual ao cosseno de 60, tá vendo? Então é um complementar do outro, igual a gente estava vendo lá na aula anterior, tá? Então assim, para a gente poder saber qual é o seno, então a gente repara que começa com 1, 2 e 3, tá vendo? Então ela tem um certo padrão. E na parte de cima tem a raiz. A raiz de 1 é igual a 1. A raiz de 2 é 2, não tem raiz, e a raiz de 3 a raiz de 3 não tem, né? Então, começa lá 1, 2 e 3, calcula-se a raiz e tudo sobre 2. O cosseno é o contrário, começa com 3, 2 e 1, tá vendo? E também tudo sobre 2. Em cima a raiz, o único que tem raiz exata é 1. E a tangente, ela é dada pela divisão desses dois valores aí, né? Então, se a gente pegar a raiz de 2 sobre 2 dividido pela raiz de 2 sobre 2 dá 1, seu resultado é divisão, né? Então aí se você pegar e dividir os dois, obviamente tem que saber pelo menos fazer o cálculo de divisão de fração, aí você chega nos valores da tangente, certo? Tem que saber isso daí na maioria dos exercícios. Obviamente, para quem for fazer aqui, é só consultar na página 165 lá, tá? Bom, agora um outro exercício, esse aqui é um pouquinho mais difícil, está na página 168, da PUC Campi, né? É PUC Campinas, né? Eu acho que é esta a sigla. Mas vamos lá. Uma pessoa encontra-se num ponto A e localizado na base de um prédio conforme a figura. Se ela caminhar 90 metros em linha reta, tá lá a indicação do ponto A lá no começo lá, olha lá a indicação do triângulo retângulo, isso é importante a gente poder observar, né? Ela chegará ao ponto B, onde poderá ver o topo do prédio sobre o ângulo de 60 graus. Então está indicado lá a ideia, né? Quantos metros ela deverá se afastar para que o ponto A, andando em linha reta no sentido do ponto A aí, né, para o ponto B, para que ela possa enxergar o topo do prédio sobre um ângulo de 30 graus. Então, assim, é um pouquinho difícil aí esse exercício, tem que fazer dois cálculos aí para a gente poder analisar, né? O primeiro cálculo a gente vai usar o triângulo que está aí, que é o ângulo de 60 graus, para poder fazer. E depois ele quer que ele se afaste desse ponto A em relação ao ponto B, né? Conforme o ângulo aí de 60 graus fique 30, tá? Então o ideal é, ao colocar essa medida H, que a gente precisa saber, né? E é possível saber que é a altura do prédio, tá? E aí depois fazer isso daqui, ó, tá vendo? Ele vai ter um ângulo um pouco maior, né, para 30 graus. A gente precisa saber qual é aquela distância lá. Primeiro, precisa saber qual das relações que vai utilizar, tá? Para poder fazer esse cálculo, né? E aí o que acontece? A gente tem, vou pegar o primeiro triângulo, tá? Depois a gente pensa no triângulo que tem o 30 graus. O primeiro triângulo, ele tem a base como 90 graus e esse H é a altura. Qual das três relações que tem referente ao ângulo de 60 graus, o cateto adjacente e o cateto oposto? Esta é só calculada através da tangente, que é o TOA lá, né? Eu sempre vou colocar isso aí para a gente poder lembrar. O primeiro passo é fazer isso daí. Então eu vou deixar indicado aqui como que você vai fazer. Então tem o D ali, que é aquela distânciazinha ali, depois a gente vê o que a gente vai fazer. Mas vamos lá. Então tem que usar a tangente de 60
graus, porque se a gente olhar o triângulo, conforme eu desenhei, a gente desenhou, colocou os valores aí, a única relação que tem os catetos é a tangente, tá? Tangente de 60 graus, porque o ângulo é de 60 graus. A tangente de 60 graus é raiz de 3, certo? Então, é comum nos exercícios de vestibular, Enem, ETEC, alguma coisa assim, deixar indicado qual o valor aproximado da raiz de 3. Você pode até fazer na calculadora, se você quiser, né? Mas é um valor infinito, não é uma raiz exata. Então, eu vou colocar a aproximação aqui da raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Não é um valor exato, tá? Mas é muito comum usar 1,7 como aproximação da raiz de 3, certo? Então, aí você vai calcular o valor da altura daquele prédio. Muito simples, muito fácil. No lugar da tangente de 60 graus, você vai colocar 1,7. Aquele 90, ele está multiplicando, né? Dividindo, o contrário de dividir, multiplicar, você acha o valor do H, certo? Então, esse é o primeiro passo. Mas o que ele perguntou? Ele perguntou sobre aquela distância que a gente tem que calcular em relação àquela distância que eu chamei de D ali, tá? Então, a gente vai ter que pegar essa distância D mais os 90 metros, né? Que faz parte da base. Repara que a parte da base, né, desse triângulo eu vou ter que calcular esse D aí para poder responder. A altura você vai calcular pelo primeira parte do cálculo que eu deixei indicado para vocês. Fez o cálculo da altura, agora nós vamos aplicar novamente o cálculo da tangente, porque a gente tem a base do triângulo, que é o cateto adjacente, e o cateto oposto, que eu chamei de H minúsculo, para não confundir com a hipotenusa lá também, né? Então, aí vai ser o que? O H, que você vai ter que calcular no primeiro, tem que fazer a primeira parte, vai ter que calcular o H, e embaixo vai ser o D mais 90 metros, porque vamos supor que aquele D é igual a 10, então vai ser 10 mais 90, 100, né? Então, a gente precisa descobrir qual é essa distância aí, né? Fez o cálculo, faz a substituição, tá? Da tangente de 30 graus. Já pode usar 1,7, porque a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, tá? Então, já pode usar o 1,7 por valor e vai ter que calcular isso aí, né? Depois que você calcular, tá? Faça com calma, que é um pouquinho complicado de fazer isso aí, é um pouquinho mais difícil, né? Você vai, para dar a resposta do exercício, você vai achar esse D, né? Porque a tangente de 30 graus você vai pegar lá na tabela, o H você vai calcular do primeiro, vai sobrar só o D. Achou o D, você vai fazer esse D mais 90 metros, porque ele quer saber qual é a distância em relação ao ponto A, que é a base desse prédio, até chegar a um ângulo de 30. Então, achou o D, você vai pegar esse D mais 90 metros. Por exemplo, se o D for igual a 20, vai ter que calcular ali, aplicando a regra de 3, né? Se o D for igual a 20, você vai fazer 20 mais 90 metros, 110. É isso que é para fazer, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta lá. Isso é um pouquinho mais difícil que o outro. Bom, agora o próximo exercício, né? Eu já coloco aí para vocês porque que eu tirei esse print dessa calculadora aí para deixar para vocês indicado. Esse exercício está na mesma página, atividade 10, que é do Clube de Matemática da OBMEP. OBMEP, para quem não sabe, é Olimpíada Brasileira de Matemática, né, da escola pública. Uma pessoa com 1,75 de altura, tá lá o desenho lá, né? Que se encontra a 20 metros da base do edifício. Tá lá no desenho também, formando um ângulo de 50 graus ali, tá vendo? Então, o triângulo retângulo, É muito comum vir essa estrutura, tá? De distância de prédio, alguma coisa assim, para a gente poder fazer, tá? Isso aí comumente a gente vê esses engenheiros tirando fotos das ruas para fazer alguns cálculos, usa as relações trigonométricas também, tá? Para aquele tipo de cálculo, eles fazem medição de rua e tal, e etc. Vê o ponto mais alto do prédio sobre o ângulo de 50 graus. Qual é a altura aproximada desse prédio? Aqui, né, a tangente de 50 graus não está lá naquela tabela, né? Então, você pode até fazer também, se você quiser, fazer na calculadora, ver como é que faz. Geralmente, a sigla aí na calculadora, que é padrão americano, vai ter a tecla TAN, que calcula, né? Então, eu fiz o cálculo da tangente de 50 graus, é igual a
19. Professor, e como é que faz quando não tiver? Geralmente esse valor é dado, né? Nesse exercício não deu, por isso que a gente teve que fazer da calculadora, mas aqueles de 30, 45, 60 você tem que saber de cabeça. Agora os outros, obviamente que não, porque tem tangente de, igual a gente viu na circunferência lá, 360 graus, não vai ter que saber de todo? Óbvio que não, né? Então, eu coloquei aqui, eu vou colocar aproximadamente 1,19, tá? Para poder fazer o cálculo. Primeiro, por que eu usei a tangente, né? A altura, tem que identificar as relações. A altura do prédio é isso daí, né? A única relação que no triângulo retângulo aí, né? A única razão que tem o cateto oposto e o cateto adjacente é a tangente, né? Por isso que a gente tem que usar a tangente. Então, a altura do caboclo aqui, né, é 1,75, nós precisamos somar, porque no triângulo que foi formado ali vai ter uma parte da altura do prédio, né? Então, para calcular o valor total do prédio, você vai ter que somar esse 1,75 metros, que é a altura desse camaradinho aí, né? Então, vamos fazer o cálculo desta maneira. Tangente de 50 graus é igual, né, o oposto sobre o adjacente, ou seja, o H, que é a altura do metro, do prédio, sobre 20 metros, que é a distância que esta pessoa está referente ao prédio. Substitui o valor da tangente, né, de 50, que é aproximadamente 1,19, e aí esse 20 ele está multiplicando, dividindo, passa multiplicando, né? Então você vai calcular a altura e beleza, né? A altura não do prédio, sim daquele triângulo que foi formado. Para calcular a altura do prédio, eu coloquei aqui, né, a tangente aí de 1,19. Para calcular a altura do prédio, eu coloquei R, que é o R a resposta, tá? Você vai pegar aquele H mais a altura do camaradinho ali, né, que é 1,75 metros, certo? Então tem que fazer esta parte aí, que senão vai ficar incompleto, tá? Bom, o próximo exercício está na página 169 também da OBMEP aí, né? Ele já é um pouco mais teórico e tem dentro do que do que cai aí, vamos dizer assim, dos vestibulares, que o de 30, 45, 60 você tem que saber, mas você percebe que na tabela aí tem as outras tangentes, né? Que é a tangente de 15, tangente não, né? Eu falei tangente, mas o seno, cosseno e tangente de 15, de 20, de 30 a gente já sabe, tá o valor decimal, né? Que é a divisão lá, por exemplo, raiz de 2 dividido por 2, raiz de 3, né? Esse tipo de coisa, com os valores aproximados. 40 graus, 57 e 80, tá? Então tá aí, não vamos ter que usar todas elas, porque se a gente pegar o exemplo, o exercício A, ele fala lá, determine o valor AC, né? O valor AC é a base do triângulo que ele chamou de X. E aí ele deu o ângulo que é chamado, esse Bzinho aí esticado é o beta, né? Como se fosse a letra B do alfabeto grego. A medida daquele ângulo é 57 graus. Aí nós vamos ter que usar só a parte da tabela que fala de 57 graus. Repara que foi dado o seno, cosseno e tangente, que a ideia é de você ficar em dúvida, né? Sem essas relações. Tomando como referência o ângulo de 57 graus, a gente tem o cateto, né, que é a linha reta oposta a esse ângulo, e a gente tem a hipotenusa, que é 100, né, não está com a medida aí. Aí o que nós vamos fazer? Tem que identificar qual relação que vai usar primeiro, se é o seno, cosseno e tangente, de acordo com as medidas que foi dada aí, né? Identificou essa relação, aí você aplica lá e tenta achar. Na segunda parte, ele vai pedir para calcular o valor de BA. Eu arrumei porque na apostila estava BC, né? BC seria o lado, né? A linha reta que forma o BC, que é 100. Então não tem sentido pedir porque já está no triângulo, né? Então, caso você tenha o material aí, faça o ajuste. Aí vai ter que calcular essa medida BA. Eu chamei aqui de Y, só para ficar mais tranquilo, né? Então, tomando como referência ali, você tem o ângulo de 57 graus e esse lado
está esse lado do triângulo, né, está ao lado, a linha reta ao lado, que a gente chama de cateto adjacente. Adjacente significa que está ao lado. Então eu tenho o lado adjacente e tenho a hipotenusa. Então das três relações, qual delas que fala do lado adjacente à hipotenusa? Aí você aplica e resolve os dois valores, certo? Bom, continuando, coloquei a tabela. Essa tabela está na mesma página, só que tem o exercício C. O exercício C, você terá que fazer dois cálculos para poder descobrir qual é o lado deste triângulo aí, que é o lado... Então, na verdade, vamos pôr dois triângulos, né? O lado BD. Então, o lado BD, então lá tem o B, passa pelo A e depois vai lá no D, lá embaixo. Tem duas letras, Y e X. Então, a gente tem que descobrir quanto vale o X, quanto vale o Y, para depois poder resolver. Os ângulos de referência que a gente tem está do outro lado, está próximo ao vértice, né? O vértice C, tem lá o beta, que ele chamou de 20 graus, e tem o alfa, que é de 40. Ou seja, você vai ter que usar da linha, o seno, cosseno ou tangente, do de 20 ou de 40. Então, tem que analisar, tomando como referência esse ângulo de 20 graus, para calcular aquele x. E aí tem a base do triângulo, que é 300, não é isso? Então, assim, eu tenho o lado oposto e tenho o lado adjacente a esse ângulo de 20 graus. Qual das três relações eu vou usar? Seno, cosseno ou tangente? E do de 40 graus, eu tenho o lado oposto, certo? E tenho o lado também adjacente a esse ângulo. Ou seja, os dois cálculos, tanto para encontrar o x quanto para encontrar o y, você vai usar a mesma razão trigonométrica, porque está falando a mesma coisa. O lado oposto e o lado adjacente, só uma das três. Fez o cálculo do x e do y, para achar aquele lado BD, né, que é do ponto B até o D, você vai ter que fazer a soma dos dois resultados, ou seja, o valor do x e o valor do y. Repara que é diferente, tá? Eu coloquei x e y aí, mas você não vai colocar o mesmo resultado que você colocou na A e na B, tá? Aí é o outro triângulo, né? Então tem que ser para esse exercício específico, certo? Atividade 12 eu resolvi não fazer porque eu achei um pouquinho complexa. Nós vamos fazer a atividade 13 agora, tá? Que é um exercício do Enem de 2010. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na manhã do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando os agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, eu acho que é isso, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, com a medição do comprimento da camada de ozônio e sua descida se deu após o comprimento do tempo previsto de medição. Tá lá o esquema, né, de como que seria isso daí, tá? Tá lá no topo desse triângulo o balão, que é a posição do balão, e tem um sistema de medição que ele falou aí, né, que é o projeto Hibiscus. E aí está marcado algumas distâncias e alguns ângulos. Repara que é o ângulo de 30 e o ângulo de 60 graus. Tá? Bom, continuando. Na data do acontecimento, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e avistou sobre o ângulo de 60 graus. Outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão. Só para a gente poder analisar aqui, né? Eu não grifei nada porque no esquema já está tudo. Como que é esse 5,5 ou 5,5 km? É a soma, né? De 1,8 mais 3,7, certo? Aí deu o 5,5, tá? Alinhado com a primeira, no mesmo sentido conforme se vê na figura. E avistou um ângulo de 30 graus. Qual é a altura aproximada em que se encontra o balão, tá? Então, assim, repara que tem dois triângulos aí dentro, tá? Você poderia usar qualquer um dos dois e ia dar a mesma resposta. Eu optei por usar o primeiro triângulo,
que é esse primeiro aqui. Primeiro você precisa identificar qual relação que tá, eu sempre vou deixar aí no slide para vocês poderem analisar, né? E aí o primeiro é a altura, que é o que ele pediu, eu chamei de H, e eu vou usar esse primeiro triângulo aqui, tá? Poderia usar o segundo, mas eu vou usar o primeiro. Então você vai ter que ver lá na tabela a relação de 60 graus, certo? Qual das três você vai usar. Pelas medidas que tem no triângulo, preciso descobrir a altura e a base é 1,8, então isso aí é cateto oposto ao ângulo de 60 graus e o cateto adjacente, certo? Qual das três relações que utiliza, seno, cosseno ou tangente, e aí vai fazer o cálculo lá. Outra coisa importante, antes que eu passe para o próximo exercício, no caso se for usar a raiz de 3, você coloca o valor de 1,7, tá bom? Que aí vai dar mais ou menos aproximado aí, tá? Não é um exercício muito difícil para a matriz do Enem. O último exercício, Saresp de 2019, para quem não sabe o que é Saresp, vocês já devem ter feito, mas não custa nada lembrar, né? Chama Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. E geralmente é feito ao fim de cada ciclo, né? No fundamental, acho que agora está fazendo no sétimo, mas o nono faz e o terceiro ano do médio, que é fechando o ciclo lá, você faz que aí analisa o que você aprendeu de português e matemática. A minha visão teria que ter outras disciplinas também, né? Matemática e português é tão importante quanto história, quanto geografia, quanto educação física e assim vai, né? Artes e tal. Então deveria, se é um sistema para avaliar a aprendizagem, tem que avaliar de todas as matérias, não só dessa. Mas o sistema é isso. A justificativa é o seguinte, que se o cara sabe português, ele sabe filosofia, sabe sociologia, sabe geografia, que são as matérias de humanas e tal. Se o cara sabe matemática, ele sabe física, química e tal. Eu não concordo com esse sistema porque eu acho que, por exemplo, é totalmente diferente, né? A aula de matemática com a aula de física, com a aula de química e com as aulas de humanas também. Bom, mas vamos lá. Dois irmãos observam a torre RTA-TU de um plano, tá a torre aqui, que é como se fosse poste normal, tá? De um plano terreno, conforme esquematizado na figura. Os ângulos de visão medem alfa e beta, que é muito comum, tá? Usar letras gregas para se referir à medida de ângulos, né? Então alfa e beta aí é muito comum. Tendo TG, que é a abreviação de tangente, tangente de alfa igual a 1/3 e tangente de beta igual a meio. O irmão localizado no ponto P, o problema é que não está identificado qual é o ponto P, tá? Mas pelas medidas ali é o que está à esquerda, que está referente ao ângulo ao lado x mais 30, né? Então lá, ele está a 30 metros do ponto. Então ele colocou lá já a nomenclatura identificando os desenhos, tá? Mas para afastar do pé da torre está localizado o ponto Q, que é provavelmente o outro irmão, tá? Esse esquema eu achei meio falho, mas vamos lá. Desprezando as alturas dos irmãos, que é um pouquinho diferente daquele lá, tá vendo? Que se ele está localizado aí nesse ponto, se a gente fosse identificar, ficaria parecido com a atividade 10, né? Que a gente teria que somar as alturas, mas ele falou para desprezar as alturas e para calcular a altura da torre em metros. Então, eu vou fazer o seguinte, são dois cálculos, obviamente, né? Porque ele deu a tangente do ângulo alfa e tem a tangente do ângulo beta, né? Então, eu vou fazer a primeira parte, né? Que é a tangente do alfa, que eu acho que é um pouquinho mais difícil de fazer, não é impossível, mas é um pouquinho mais difícil. E aí fica para vocês fazerem a tangente do ângulo beta e depois a gente vai calcular qual é a altura, tá? Mas para calcular essa altura H aqui, primeiro a gente precisa saber qual é a medida x, que é a referente às distâncias que o irmão aí, A e B, sei lá, né? Aí ele falou P e Q, né? Que tá os pontos lá e tal. Primeiro precisa calcular esse x para depois calcular esse h. Então eu vou fazer o primeiro cálculo aqui, ó. O primeiro cálculo vai ser referente à tangente de alfa. Por que eu estou usando a tangente? É o único valor que dá para fazer, que ele falou no exercício, bem claro, tangente. Então tem que usar a tangente, né? Então, pegando como referência aquele ângulo alfa, a tangente é calculada pelo oposto sobre adjacente, então ficaria h sobre x mais 30, né? Tá aí no primeiro esquema, é o primeiro triângulo que está à esquerda da torre.
A tangente de alfa, ele falou que é 1/3, então a gente tem que usar essa informação. Então, substituir aqui, ó, tangente de alfa igual a 1/3 e o outro lado, h sobre x mais 30. Como que nós vamos calcular? Vamos multiplicar aqui, né? Que é o cálculo básico aí, né? Regra de 3. X mais 30 vezes 1 vai dar o próprio x mais 30, né? E 3 vezes h vai dar 3h. Eu vou colocar a letra primeiro do h, porque a gente vai ter que calcular isso aí em função de h, não dá para calcular direto o x, né? Porque tem duas letras aí, a gente não vai conseguir fazer. Então, vamos lá. Então, vai ficar 3 vezes h, tá? Que é a multiplicação da primeira diagonal, e 1 vezes x mais 30 vai dar o próprio x mais 30, né? Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, posso escrever que a altura, né, pode ser escrita por x mais 30 dividido por 3, porque aquele 3 está multiplicando, passa dividindo. Dá para fazer mais alguma coisa aí? Não, porque eu tenho duas letras, eu tenho o h e tenho o x, obviamente que CH e x são valores diferentes. Agora, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular usando a segunda tangente, que é a tangente do ângulo beta, né? Então, como se calcula a tangente? O oposto sobre o adjacente. Pegando o triângulo que está à direita da torre e como referência ao ângulo beta, a gente vai ter o h, que é a altura, sobre x, que são os dois catetos que compõem esse triângulo, que é um pouquinho menor, né? Então, a tangente do ângulo beta vai ser dada por h sobre x. Aí, o que você vai fazer? Você vai encontrar o valor do h, mais ou menos igual eu fiz aqui, só que está um pouquinho mais fácil, tá? Quando você descobrir o valor do h, nós vamos ter duas igualdades, porque eu vou ter o h isolado no primeiro cálculo que eu fiz aí para vocês, e você vai ter o h no segundo cálculo também. Ou seja, se eu tenho duas letras iguais, significa que o h é igual a h, ou seja, é o mesmo número, tá? Então, nós vamos substituir para encontrar esse valor do x, né? Porque o h foi calculado em relação ao ângulo de x. Então, eu vou fazer a primeira parte aqui, ó, por exemplo, ó, você vai colocar x mais 30 sobre 3, que é o primeiro h que eu calculei, e no segundo h, que eu deixei indicado, você vai calcular a segunda parte do cálculo, que tem a ver com a tangente de beta, né? Então, você vai calcular em função de h, vai isolar o h, vai ficar em função de x, porque tem duas letras, vai ficar o h igual a alguma coisa x, certo? Encontrou esse valor do x, você vai encontrar o valor, substituir aqui no h, você vai encontrar o valor do x. Encontrou o valor do x, está correto? Tal? Não, porque ele pediu a altura. Então, nós vamos ter que descobrir primeiro o valor do x para poder calcular o valor da altura, né? Porque a pergunta é quanto vale esse h. Então, só para fechar aqui, então ficaria x mais 30 sobre 3, que é o primeiro h. Você vai calcular o segundo, substituir lá no segundo vai ficar x mais 30 sobre 3 igual ao h aí que você vai calcular. Calculou o x, aí você vai calcular o h. Você pode usar qualquer uma das equações. Pode ser a primeira que eu fiz, que é o h igual a x mais 30. Por exemplo, se eu saber qual é o valor do x, se o x for, por exemplo, 90, né? Eu coloco 90 mais 30 dividido por 3. Mas eu aconselho fazer a segunda. A segunda, para que vocês vão calcular pela tangente de beta, a segunda está mais fácil de encontrar o valor do h, né? Mas primeiro precisa descobrir o valor do x para descobrir o valor do h, porque está relacionado às duas letras aí, tá bom? Então, encerramos mais um tema e mais uma atividade, né? Essa atividade eu vou colocar como razões trigonométricas no triângulo retângulo. Façam essas daí, posta lá, tira as dúvidas caso houver, e aí a gente finaliza mais um tema. Próxima aula a gente vai dar seguimento ao Caderno São Paulo Faz Escola com outros temas novos relacionados a esse, mas o tema é um pouquinho diferente, né? Que são as razões trigonométricas nos triângulos não retângulos, tá? E aí a gente vai analisar alguns exercícios aí, tá bom? Bom final de semana a todos, até!